Oi pessoal, eu sou o professor Hélio e na nossa aula de hoje nós vamos estudar a concordância verbal, alguns casos especiais. Existem inúmeras regras de concordância verbal e vamos ver apenas 10 casos na aula de hoje. Casos especiais. O verbo ele precisa concordar com o sujeito na oração, tanto em pessoa quanto em número, singular ou plural, certo? Então vamos para a primeira regra. Diz assim, sujeito coletivo, coletivo a gente lembra, né, que é aquela palavra que indica um agrupamento de seres. Por exemplo, nós temos um agrupamento de abelhas, é uma colmeia, um agrupamento, um conjunto de alhos, é uma réstia, e por aí vai. Então, com o sujeito coletivo, eu vou ter duas opções. Com o sujeito coletivo, o verbo fica no singular. A multidão ultrapassou o limite, o cardume fugiu do golfinho. Quando o sujeito coletivo vier especificado, aí o verbo fica no singular ou no plural. Vou poder optar. Veja, a multidão de fãs ultrapassou o limite. Ou eu posso dizer, a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Eu posso optar porque veio especificado esse sujeito coletivo. Multidão de quê? De fãs. O cardume de quê? De sardinhas. O cardume de sardinhas fugiu do golfinho. O cardume de sardinhas fugiram do golfinho. Posso optar nesse caso se o sujeito coletivo vier especificado. Vamos para a nossa segunda regra. Quando o sujeito composto vier seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um, neste caso o verbo ele fica no singular. Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Veja, o sujeito composto, Amélia, Camila, Pedro, mas veio essa palavra ninguém. É um aposto resumitivo. Ele resumiu tudo. Então o verbo vai concordar com ninguém, certo? Com esse pronome, esse aposto resumitivo. Veja o segundo exemplo. Chuva, raios, trovoadas, nada o assustava. Esse nada é um aposto resumitivo, é uma palavra que vai resumir tudo, então o verbo fica no singular porque concorda com essa palavra que resumiu tudo. Vamos para a nossa terceira regra. Expressões mais de um, mais, menos de, cerca de. Nesses casos, o verbo vai concordar com o numeral. Veja, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, uma quis, né? O verbo quis concordou aí com uma. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Duas. Então, o verbo chegaram aí ficou no plural, o verbo chegar ficou no plural porque concordou com o número duas, com o número de pessoas aí. Embaixo nós temos uma exceção, porque quando o verbo indicar reciprocidade, aí não importa se for uma, mas se indicar reciprocidade, então aí vai aceitar o plural. Veja o exemplo, mais de uma professora se abraçaram. Seria uma abraçou, né? Mas no caso aí houve reciprocidade, então aceitou o plural, abraçaram. Vamos para a nossa quarta regra. O pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Veja, fui eu que levei a lasanha. Quem veio antes do que? Foi eu. Então, eu levei. Vamos ver. Foste tu que comeste esta torta. Quem veio antes de que? Foi tu, né? Foi a palavra tu, o pronome tu. Então, tu comeste. Foi ele que bebeu o suco. Quem veio antes do quê? Veio o pronome ele. Então, ele bebeu. O verbo sempre concorda com o antecedente, a palavra, com o pronome que veio antes do pronome relativo que. E para encerrar esse exemplo aí, nós temos fomos nós que fizemos o bolo. Nós fizemos. Vamos para a quinta regra. Pronome relativo quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, concordando com quem. Ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Veja aí. Fui eu quem afirmou. No caso, aí o verbo afirmar concordou com quem. Quem afirmou, certo? Mas eu também posso fazer de um outro jeito. Eu posso concordar com o que veio antes do pronome quem.
Fui eu quem afirmei. Eu afirmei. Outros exemplos. Fomos nós quem respondeu à atividade. Super certo, tá certo. Pois concordou com o pronome relativo quem. Quem respondeu. Mas eu posso fazer de um outro jeito, se eu quiser. É só pegar a palavra que veio antes do pronome relativo quem. Fomos nós quem respondemos à atividade. Nós respondemos. Vamos para a sexta regrinha aí de concordância verbal. O verbo haver fica no singular se o seu sentido for existir. Porém, vai para o plural quando tem o sentido de ter em locuções verbais. Esse verbo haver ele é um verbo impessoal, caso indique aí o verbo existir. Então, ele sempre vai ficar no singular. Eu não posso dizer haviam muitos copos naquela mesa. O correto é havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. Deve haver muitas pessoas na fila do banco. Esse deve ficou também no singular, porque quando o verbo haver ele é impessoal, então ele vai infectar o verbo que está perto dele. Então o verbo que está perto dele também fica no singular. Porém, quando o verbo haver ele indica o verbo ter, eu posso trocar pelo verbo ter em locuções verbais, aí ele vai para o plural. Veja, eles haviam resolvido tudo. Elas haviam chegado cedo, porque aí eu posso trocar pelo verbo ter. Eles tinham resolvido tudo, elas tinham chegado cedo. Veio em locução verbal e eu pude substituir pelo verbo ter. Vamos agora para a 7ª regra. O verbo fazer também é impessoal e fica no singular quando indica tempo passado. Veja os exemplos. Eu não posso dizer fazem meses que não a vejo. Não pode, tem que ficar no singular. Faz meses que não a vejo. Fazia anos que ela tinha dançado. Deve fazer 3 meses que Alice viajou. Sempre no singular, porque está indicando tempo passado. E aí, o verbo fica no singular, certo? E o verbo deve fazer aí, esse deve ficou no singular, porque o verbo fazer é impessoal e ele infecta o verbo que está perto dele. No caso aí foi o deve, né? Ficou no singular também. O exemplo abaixo é a exceção. Quando o verbo fazer indica uma ação, ele fica de boa, ele concorda com o sujeito normalmente e pode ir para o plural. Os avós de Thelma fazem atividade física pela manhã. É porque aí indicou uma ação e não indicou o tempo passado. Vamos para a nossa 8ª regra. Locuções com o verbo ser, é muito, é pouco, sempre vai ficar no singular. Quando são empregadas, né, essas locuções são empregadas em locuções que indicam preço, peso e quantidade. 3 vezes é muito. Eu não posso dizer 3 vezes são muito. Está errado. O correto é 3 vezes é muito. 10 quilos de açúcar é pouco. R$300 é pouco hoje em dia. 9ª regra. O verbo ser na indicação de datas e horas varia de acordo com o número. Então, se temos aí 10 horas, então vai ser são. São 10 horas da manhã e ela ainda está dormindo. No caso, 1 hora, então é 1 hora da manhã. Hoje são 14 de maio de 2020. Porém, se aparecer a palavra dia, aí o verbo ser fica no singular, né? Hoje é dia 22 de maio de 2020, porque aí, no caso, concordou com a palavra dia. Se não aparecer a palavra dia, então vai concordar com o número, ok? E a última regra, nomes próprios no plural, existem palavras que só se usam no plural, né? Nomes próprios. A concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos, de pronomes. Veja o exemplo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Ficou no plural, influenciam, porque concordou, apareceu ali o artigo os, antes do nome Estados Unidos. Se não aparecer, então o verbo fica no singular. Estados Unidos influencia o mundo. Um outro exemplo com Emirados Árabes. Os Emirados Árabes ficam no Oriente. Ficou no plural. Mas, caso não apareça o artigo,
então fica no singular. Emirados Árabes fica no Oriente. Então essas são algumas regras de concordância verbal. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula, se Deus quiser.